Tanta gente faltando, né, irmãos? Tanta gente faltando. Nós vamos mudar. Abra o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, Babilônia, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos para a Babilônia, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua capacidade. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia, contém muitas coisas que Deus disse. Contém muitas coisas que os homens disseram. E contém muitas coisas que o diabo disse. E são todas relatadas pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus nos contando aquilo que foi palavra dele, aquilo que foram palavras de homens e aquilo que foi palavra do próprio diabo. A Bíblia nos permite ver a radiografia, usando uma analogia da medicina, da alma do ser humano. E a alma do ser humano não é só bonita, ela é bonita. O ser humano é capaz de gestos maravilhosos, a ponto de dar a sua vida pelo próximo, de fazer coisas que a gente não imaginaria em favor de alguém, mas ela é profundamente comprometida com a queda de Adão. Então, as coisas mais feias e as atrocidades mais inimagináveis também são produzidas pelos homens. O Salmo 137 tem aqui uma radiografia de um povo chamado povo de Deus. De um povo eleito em Abraão, confirmado em Isaac e em Jacó, um povo que teve o seu nome chamado Israel, que significa príncipe com Deus. Mas que apesar da eleição, apesar de toda paciência e presença de Deus com eles não deixaram de ser humanos e não deixaram de carregar a sua parte mais feia. E eu quero pegar, para a gente começar a pensar, na segunda metade desse salmo. Eu quero ler com vocês, por favor, a partir do verso 7 outra vez. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Do que eles estão falando? Quem é Edom, que no dia de Jerusalém, olhou de longe e disse aos inimigos de Jerusalém, arrasai, arrasai, arrasai. Quem é Edom? Edom é Esaú, irmão de Jacó. Edom significa vermelho, porque ele tinha o seu cabelo vermelho, os pelos do seu corpo eram vermelhos. E ele dá origem a um povo poderoso, guerreiro, que morava nas regiões altas. E assim como lá atrás, Jacó e Esaú tiveram problemas, a sua descendência trouxe esse problema entre eles. E eles não se davam. Os edomitas odiavam os israelitas não gostavam, odiavam também os seus primos edomitas. E no dia que Babilônia, cidade-estado, vem e destrói Jerusalém,
para levá-los cativos, para que se cumprisse uma palavra dada pelo Senhor muito tempo antes? Os edomitas, vendo aquilo, diziam: isso mesmo, destruam Jerusalém, arrasem, quebrem até o alicerce, não quebra só o telhado e as paredes não, arrebentem os alicerces de tal maneira que esse povo miserável jamais volte a essa terra. Então esse povo que está em Babilônia, eles dizem para Deus isso: Senhor, se lembra deles, porque eles nos amaldiçoaram, eles se alegraram no dia da nossa tragédia. E aí eles vão dizer assim: certamente Babilônia, verso 8, a filha da Babilônia que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante fizestes a nós. Agora eles viram a ira deles, que estava para Edom, para o povo de Babilônia que os havia conquistado. E eles dizem assim: vai chegar o dia em que Deus vai retribuir, vai chegar o dia em que esse mal que vocês nos fizeram vai chegar até vocês. E vocês vão pagar caro tudo que vocês fizeram, e feliz vai ser aquela pessoa que Deus vai usar para destruir vocês. E aí eles fazem algo pior ainda, porque eles vão dizer assim, veja por favor o verso 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O ódio em estado natural que estava no coração dos israelitas que estavam em Babilônia se vira contra as crianças babilônicas. E eles clamam a Deus, dizendo: Deus, que aqueles que o Senhor levantar para destruir Babilônia, peguem as criancinhas e batam as cabeças deles nas pedras, até que elas fiquem esfaceladas. Irmãos, essa é uma compreensão muito equivocada de Deus. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer na guerra. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer no sofrimento. A palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta eu clamar a Deus para que Ele me vingue. Porque eu preciso entender aquilo que hoje nós estudamos em João capítulo 19, aqui na escola dominical. Quando Pôncio Pilatos chega para Jesus e diz: tu sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te deixar livre? E Jesus olha para ele e diz: tu não terias esse poder sobre mim se do céu não tivesse sido te dado. Jesus estava muito consciente de que ele estava cumprindo um plano de Deus, de que havia um propósito, aquilo estava sendo posto para algo que aconteceria depois, e ele teria que passar por aquilo e não tinha como fugir daquilo. Ele estava preparado para aquilo. Então eu preciso entender que as situações que eu vivo, e que quase sempre me fazem sofrer muito, não entram na minha vida por acaso. Entram na minha vida por um propósito. E o propósito de Deus pode me ensinar alguma coisa, e o propósito de Deus pode me advertir de alguma coisa, e o propósito de Deus pode ser para me castigar por alguma coisa. Porque não há pai, e eu preguei sobre isso domingo, repetindo o estudo da quarta-feira anterior, lembrando da palavra que é dada em Hebreus, que diz que nós, como filhos, temos Deus como pai, e não há pai que não castigue o seu filho. E se nós não estamos debaixo de castigo quando erramos, não seríamos mais filhos, mais bastardos, nascidos sem um pai que nos reconhecesse. Mas como temos Deus como nosso pai e o reconhecemos assim, e ele nos reconhece como filho, ele nos castiga. E o escritor ainda diz assim: todo castigo, quando acontece, não é agradável, mas o seu fruto é bom. Então eu preciso pensar por que esse povo está em Babilônia. Por que eles foram arrasados em Jerusalém? Por que eles foram levados para a Babilônia? E por que eles ficaram lá 70 anos? Por que eles estavam lá como escravos, servindo? Por que os jovens fortes foram castrados para servir na corte? Por que as moças foram dadas como esposas aos soldados, aos políticos? Por que eles perderam todos os utensílios e tesouros do templo que vieram para a Babilônia como despojo de guerra? Eles não estavam lá porque Deus queria fazer outra coisa senão dizer a eles: o pecado que vocês cometeram lá atrás trouxe sobre vocês essas consequências. E agora eles se levantam e dizem assim: que Deus destrua então os edomitas, que Deus destrua os babilônicos e que Deus destrua as crianças deles. Não, Deus não iria fazer isso.
Deus não iria fazer isso porque Deus não é pau mandado de gente que está com raiva. A maldição sem causa não se cumpre. A maldição que você lança porque você está com raiva, pedindo que Deus castigue o outro, não vai acontecer, porque Deus não está encapsulado, Deus não está preso ao querer do homem, Deus não se deixa marionetar, Deus não se deixa controlar, Ele é Deus sobre todos, e Ele colocou para nós um caminho e disse, esse é o caminho santo, que nem o louco erra. Então eu não erro, nem mesmo quando eu estou louco, eu só erro quando eu quero errar. Eu só erro quando eu sou negligente, eu só erro quando eu deixo de cumprir a minha obrigação. Eles erraram com o Senhor, eles abandonaram a Deus, eles deixaram as suas obrigações. Por isso o pecado deles gerou o castigo, e o castigo foi serem destruídos pelos babilônicos e serem levados cativos. Agora eles estão aqui pedindo a Deus que Deus os vingue, Deus não vai vingá-los. Porque eles teriam que beber desse copo até a última gota. A perversidade deles estava lá. Eles ainda não haviam entendido que eles estavam pagando um preço. Sabe, irmãos, e às vezes nós nos revoltamos quando coisas ruins nos acontecem. Às vezes nós nos revoltamos e queremos colocar a culpa no nosso pai. Sabe por que eu não sou feliz? Sabe por que eu não prosperei? Porque eu estou completamente prejudicado pela forma como meu pai me criou, pela forma como minha mãe me criou. Mas o seu pai foi um mau pai. Eu pergunto, você foi um bom filho? A sua mãe não foi uma boa mãe, tá? E você foi uma boa filha? Sabe por que eu não sou feliz? Porque o meu marido não me faz feliz. Tá, e eu te pergunto, e você se esforça para fazê-lo feliz? Qual é a sua responsabilidade para que você viva o que está vivendo? Por que é que Deus permitiu que eu trouxesse essa doença sobre mim? Por que Deus permitiu que eu trouxesse essa situação para a minha vida? Não, Deus não permitiu, Deus não queria, foi você que deu permissão. Foi você que disse aos espíritos que andam sobre a terra, bons e maus, se afastem de mim para uns e venham para junto de mim para outros. Eu funciono como um grande farol. Eu funciono como um daqueles faróis que existem nas regiões litorâneas, que orientam os navios para que eles cheguem aos seus portos com segurança. Quando eu levanto pela manhã, o meu primeiro pensamento traz a ajuda espiritual para mim. Quando eu deito no final do dia cansado para dar descanso, o meu espírito se abre para a influência de todos estes espíritos que estão sobre a terra. A palavra de Deus me diz que eu devo me alimentar da própria palavra, da presença de Deus, que eu devo ter momentos de intimidade com Deus, e eu devo formar Cristo em mim. Eu preciso deixar que Ele se forme, que Ele cresça em mim. Eu preciso permitir que os meus pensamentos sejam substituídos pelos pensamentos de Deus que vêm pela palavra. Eu preciso entender os mandamentos do Senhor e servir ao Senhor. Eu preciso escolher o Senhor que eu vou servir. Eu gosto do Salmo 23 que eu ia pregar, e do 46, que é a extensão dele, porque o 23 começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Deus, o Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus de Isaac é o Deus a quem eu sirvo. O Deus de Jacó é aquele que governa a minha vida. Eu tenho um Deus, eu o conheço, eu tenho intimidade, eu entro na presença dEle, Ele me fala e eu obedeço, Ele me mostra e eu caminho. Quando eu tenho isso, eu não vivo essa situação que eles estão vivendo. Sabe por que muitas vezes você não é feliz na sua vida amorosa? Porque você não anda segundo os caminhos do Senhor. Sabe por que muitas vezes você não prospera na sua vida financeira? Porque você não segue os preceitos do Senhor. Sabe por que a sua saúde é abalada constantemente, visitada pelas enfermidades constantemente? Porque você não dá lugar ao Espírito de Deus. Sabe por que você não prospera? Eu já falei que prosperidade é ter as necessidades satisfeitas. Porque você não quer servir ao Senhor. Ou você se esquece que a palavra de Deus diz pela boca de Jesus, está registrado no livro de Mateus, não podeis servir a dois senhores, porque você vai odiar um e vai amar o outro. Então faça a sua escolha quem você vai servir. Sabe por que eles foram destruídos pelos babilônicos?
Porque eles escolheram servir a si mesmos. Sabe por que os edomitas riram deles? Eles tiveram que ouvir as risadas? Porque eles escolheram servir a si mesmos. Sabe por que eles estavam agora em Babilônia revoltados com os babilônicos? Porque eles resolveram servir a si mesmos. Toda vez que eu coloco a minha vontade no lugar da vontade de Deus, todas as vezes que eu ouço a minha voz, a voz do mundo, a voz do diabo, dos espíritos ruins, e não ouço a voz do meu Deus, eu esqueço a voz do meu Deus, eu não tenho mais ligação com o meu Deus, eu vou me dar mal. E não adianta eu pôr a culpa no outro. Eu sou traumatizado pela forma como eu fui criado. Deixa eu te contar uma coisa. A gente tem que deixar de mimimi, né? A gente tem que deixar de firula, de conversa para boi dormir. Vai conversar com os antigos. Vai conversar com os antigos. Aquelas meninas de 7, 8 anos que já eram empregadas domésticas. Aqueles meninos que com 15 anos se tornaram arrimos de família. Aqueles pais que criaram filhos saindo de madrugada levando uma marmita com arroz e um ovo frito em cima. Que caminhavam quilômetros e quilômetros para poder pegar uma condução e chegar no serviço. Vai conversar com aquelas senhoras que levantavam de madrugada e iam na cisterna com um sari tirar água para colocar água dentro de casa. E ninguém ficou traumatizado, criaram filhos, trabalharam, juntaram dinheiro, construíram casas, se formaram. Hoje as crianças, os jovens estão cheios de mimimi. A grande verdade é que eles querem colocar culpa das suas mazelas nos outros, como esses aqui estão fazendo. Os edomitas riram da gente, estamos traumatizados. Os babilônicos nos o quê? Vocês se esqueceram do Senhor. Vocês não andaram nos caminhos do Senhor. Vocês esqueceram das sagradas escrituras que foram ensinadas para vocês quando vocês foram pequenos. Eram pequenos. Vocês esqueceram dos cânticos que cantavam quando eram pequenos. Vocês se esqueceram das experiências com o Senhor. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, você que é batizado com o Espírito Santo e que um dia falou em línguas, há quanto tempo você não ora em línguas? Você que teve visão, que ganhou o dom do Senhor de interpretar línguas, há quanto tempo esse dom não é exercitado na sua vida? Você que foi levantado por Deus para visitar os enfermos, para visitar aqueles que são mais velhos, para se compadecer daqueles que estão fracos. Você que foi levantado para evangelizar e ganhar almas. Sabe, irmãos, eu dizia hoje de manhã de um aniversário que eu fui ontem. Ontem eu tive 2 aniversários, né? Tem dia que você não tem festa nenhuma, tem dia que você tem um monte. Ontem eu tive 2. Uma menina de 90 anos e uma menina de 10. Juntando as duas dá 100 anos de aniversário. E a de 90 anos, uma gracinha, fui amigo dos filhos dela desde pequeno. Uma mulher maravilhosa, pobre, 7 filhos. Marido alcoólatra, mas muito trabalhador. Quando não estava bêbado, era maravilhoso. Quando bebia, era uma desgraça. E esse homem, ela ficou casada com ele. Certa ocasião, os irmãos dele, sabendo de toda a luta que ela passava, foram até a casa dela, e era uma casinha muito pobre, e disseram para ela: nós conhecemos a tua luta, nós sabemos como é que você sofre com o nosso irmão. E nós queremos te dizer uma coisa, isso aqui naquele tempo, irmãos, lá atrás, se você resolver separar dele, ninguém vai pensar mal de você. Não falava-se mulher separada naquela época. Para você ter uma ideia, não existia divórcio. Mal existia um negócio chamado desquite. E uma pessoa que desquitava, se fosse homem, era considerado vagabundo, e se fosse mulher, era pior do que prostituta. E eles disseram para ela: se você resolver separar dele, ninguém vai pensar mal de você, porque você sofre muito com ele. E você tem esse monte de filho. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos comprar uma casa para você. Nós já conversamos entre nós. Não vai te faltar recursos para criar os meninos. E você pode separar dele. E ela ouviu. E ela deu uma risadinha. Ela sempre foi muito, muito gracinha. E ela disse: eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque quando às vezes eu estou aqui e ele não está, e alguém fala para mim assim: olha, seu marido está caído lá na rua de cima, vai lá buscar ele. Eu saio daqui, vou lá e ele está lá, e ele está xingando, e às vezes ele fez cocô, e às vezes ele fez xixi, mas quando eu olho no pacotinho que está na mão dele, tem 1 quilo de carne, tem um pedaço de pão.
Mesmo na bebida, mesmo na loucura, ele nunca deixou faltar nada. E quando ele não bebe, ele é um bom pai, é um bom marido. Eu não posso deixá-lo. Irmãos, eu acompanhei a vida dessa mulher, a vida toda, ela aguentou esse homem e levou esse homem à sepultura. Todos os filhos estão muito bem de vida. Todos os filhos estão muito bem de vida, graças a Deus. Ela criou todos numa pobreza. Essa dona nunca disse, a minha vida é uma desgraça por causa desse homem, acabou com a minha vida. Eu nunca ouvi uma amargura sair da boca dela. Eu nunca ouvi uma acusação sair da boca dela. Eu nunca ouvi ela dizer que as tragédias da vida dela eram culpa dele. Mas sabe o que a gente ouve hoje? As pessoas que não assumem o seu compromisso com Deus. As pessoas que não honram compromissos que são assumidos diante de Deus. É muito fácil dizer, hoje eu não estou preparado, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero, hoje eu não vou. Na verdade, esse eu que está dentro de você vai trazer sobre você Babilônia. Em algum momento sim, a tragédia virá sobre você e não vai adiantar dizer que a culpa é do Zé ou da Maria, a culpa é sua, porque você não está levando a sua cruz. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jonas quando disse isso estava certo, amém, Pablo? Não, amém não foi Jonas que falou isso não, foi Jesus. Jesus é que falou isso. Negue a si mesmo. Quem é que quer negar a si? Quem está interessado em negar a si? Irmãos, faça uma experiência. Dá uma olhada nos bancos vazios e imagine quem está faltando. Imagine quem está faltando. E ligue para ele hoje. Irmão, estou chegando do culto, foi bom o culto, foi gostoso, e eu senti sua falta, por que você não foi? A primeira coisa que ele vai te falar na resposta é eu. Eu tinha alguma coisa para fazer. Eu estava cansado. O eu está ali. É mentira. Na verdade, você não colocou o Senhor em primeiro lugar, é diferente. Não é que você se pôs no primeiro lugar, é que você roubou o lugar do Senhor. Depois você assumiu o lugar. Você não se fez servo. Em algum momento vem Babilônia. E você quer ver a falsidade? Porque os salmos são a radiografia da alma. Agora nós vamos para a primeira parte do Salmo. Vamos ler a primeira parte do Salmo 137? Verso 1. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sabe o que é Sião? Sião é um conjunto de montanhas que tem ao redor de Jerusalém. Sião é um conjunto de montanhas que protege Jerusalém. Por que eles estão se lembrando de Sião? Porque Deus os tirou de lá. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe quando é que você vai valorizar o que Deus está te dando? O dia que você perder. O dia que Deus tocar. O dia que você chegar e o médico disser para você assim, olha, a doença é séria. Você vai pedir oração na madrugada. Você vai bater na porta do pastor. Você vai fazer campanha. Você não vai faltar num culto de quarta-feira, não vai faltar numa escola dominical, não vai faltar num culto. Você vai virar dizimista no mesmo dia. No dia que Deus permitir que o devorador, o espírito devorador, toque nas suas finanças. Que você experimentar a falta de recursos, a falência. Que você recebeu uma visita às 4:30 da manhã. E quando você abrir a porta, é um oficial de justiça e 2 policiais. Que vão levar o carro. Quando você recebeu uma carta da justiça dizendo que o seu imóvel foi tomado. Aí você vem correndo e vem trazendo os dízimos atrasados. E vem dizendo, pastor, ore por mim. Porque eu vou dizer, eu me lembrava de Sião, eu me lembrava dos cultos na igreja. Era tão bom quando eu tinha perna que andava. Agora essas pernas não andam. Deus, se o Senhor devolver para mim as pernas, eu nunca mais vou faltar ao culto. Deixa de ser mentiroso, hipócrita. Lembra do Senhor hoje. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com a sexualidade, eu tento não ter. Eu tento não ter nenhum preconceito. Mas se alguém já conversou comigo sobre isso, sabe e já ouviu da minha boca.
Você precisa ter uma coisa chamada responsabilidade. É a única coisa que te é requerida. Mais nada. Sexualidade rima com isso, com responsabilidade. Viva a sua vida sexual. Eu não vou dizer para você, usando a Bíblia, que ela tem que ser assim ou assado. Quem sou eu para dizer isso? Pastor, mas a Bíblia diz um monte de coisa. E nem todas elas são mandamentos, nem todas elas são orientações. Eu preciso saber o que é o quê. E nós já nos desenvolvemos muito para entender isso. E não vou perder tempo com isso, voltarei a isso um dia, se Deus o permitir. Hoje não. Hoje eu quero dizer para você que você tem que zelar pela sua sexualidade com responsabilidade. Sabe por quê? Porque uma gravidez indesejada é alguma coisa que você pode resolver antes que aconteça. Porque uma doença sexualmente transmissível, uma clamídia, uma herpes, uma gonorreia, você pode evitar. Você pode evitar se tiver responsabilidade. Aí o dia que você não querendo ter nenhuma responsabilidade, distorce a palavra do pastor Ademir e diz, pastor disse que eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu disse isso, Kênia? Não, eu disse que você tem que ter responsabilidade. Eu disse isso, pastor? Não. Aí você faz o que não deve. E aí um dia o médico chega e diz, olha, eu tenho uma notícia ruim para você. Isso aí é herpes genital. Tem cura não. Olha, você pegou um HIV. AIDS. Aí chora. Minha vida acabou. Não, a sua vida não acabou. Você acabou com a sua vida. Você destruiu a sua vida. E aí você vai dizer assim, eu vou agora fazer a campanha na igreja, agora eu vou fazer... Não, peraí, para com isso, eles estão aqui. Nós nos lembramos de Sião. Não, vocês estavam lembrando de nada, vocês estão arrependidos, é porque vocês estão sofrendo. Quando estava na sua mão, você não valorizou. Olha o que está escrito aqui, irmão, presta atenção. Nos salgueiros que há no meio dela, de Babilônia, porque eles estavam lá como escravos, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, os babilônicos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos. E eles nos diziam, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Agora olha o tamanho da falsidade aqui. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a mão direita da sua capacidade. Parece que eles eram muito devotos, não parece? Mas não eram não. Quando eles estavam em Jerusalém, eles não davam bola para Jerusalém. Você tem uma possibilidade única de estar na igreja. Essa possibilidade é hoje. Você tem uma possibilidade única de aprender a Bíblia, chama-se hoje. É hoje. Você tem uma possibilidade única de entrar na presença do Senhor, é hoje. Pastor, por quê? Porque amanhã não nos pertence, a gente não sabe se vai estar aqui amanhã. E aí hoje você não valoriza. Não valoriza a sua igreja porque o Senhor não é o seu pastor. O seu pastor é você mesmo. Você toma suas decisões. Você só corre para o Senhor no dia que a coisa aperta. Meu pai, que era um homem da roça, dizia, quando a porca torce o rabo, é que a pessoa lembra de Deus. Lembra de Deus hoje? Deus te escolheu como filho e quer abençoar a tua vida. Mas Deus disse, 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence ao Senhor. É o dia inteiro, é na presença do Senhor. É para fazer a obra, é para visitar, é para evangelizar. É para ler a palavra, é para descansar com a família, é para abençoar o filho, para abençoar o marido, para abençoar a esposa. É para estar na igreja em oração. Sabe, irmãos, Deus colocou no meu coração, fazemos uma campanha, a próxima campanha de cura. Mas Ele não me disse o quando. Não me disse o quando. E o Senhor já me disse como é que ela vai ser. Mas Ele não me disse o quando. O que Ele me disse hoje é, eu vou levantar pessoas que vão ajudar nessa campanha. Mas Ele não me disse quem são. E é uma campanha de cura. E eu vou dizer para você que quando nós começarmos, Deus vai fazer as grandes curas. Porque na outra Ele já fez, você lembram do Itamar? Você trouxe a camisa do Itamar no primeiro encontro. No segundo, diagnóstico de câncer. Aí o médico mandou fazer o exame de novo, o que deu? Sumiu. Aí o médico mandou fazer de novo, o que deu? Sumiu. E aí o que o médico fez?
faz nele radioterapia. Tadinho, está fazendo radioterapia à toa, porque Jesus já curou, mas o médico mandou, vai fazer. As pessoas virão. Mas onde elas estão hoje? Onde elas estavam de manhã? Onde elas estavam na quarta-feira? Sabe, irmão, às vezes a oportunidade que você deixa passar hoje é a semente do mal que você vai colher amanhã. Porque Deus é ruim? Não, porque é uma semente que você escolheu plantar. Você escolheu plantar. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Essa afirmação, ela tem como extensão uma outra afirmação. Afastai-vos de Deus, e Deus se afastará de vós. É simples assim. Quem planta intimidade com Deus, colhe o socorro de Deus no dia da agonia. Amém? E aí eles continuam dizendo assim, verso 6, apegue-se minha língua ao paladar, ao céu da boca, se não lembrar de ti, não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Entre a minha maior alegria e Jerusalém, eu queria estar em Jerusalém. Pergunta para quem está no hospital hoje, e que não ia à casa do Senhor quando podia. Você gostaria de continuar no hospital ou estar na igreja, no culto? Queria estar no culto. Pergunta para quem está preso, está cumprindo cadeia. Você gostaria de continuar aqui na cadeia ou queria estar na igreja? Ai, como eu queria estar na igreja. Por que nos dias que você podia estar na igreja você não foi? Porque faz parte da nossa natureza adâmica. Faz parte da nossa natureza caída, nos afastarmos de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Você não é só a sua natureza adâmica. Você também é uma nova criatura. Você nasceu pelo sangue de Jesus e pela água do batismo. Você recebeu pela fé o senhorio de Cristo, então você é uma nova criatura. Você não tem só natureza adâmica, você tem uma natureza em Cristo. A sua natureza em Cristo que está na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de falar vamos à casa do Senhor encheu a alegria do Espírito o coração daquela pessoa. Pastor, eu não sei o que é isso. Quando fala de ir para a igreja me dá um negócio ruim, uma preguiça. Você sabe quem é que está enchendo o teu coração. Eu fui fazer um pedalzinho agora à tarde, eu gosto dessas coisas, né? Aí fui fazer um pedal. Aí estava chegando ali, vi uma pessoa completamente embriagada na rua. A minha vizinha passou e a gente começou a conversar. E ela é espírita. E nós dois olhamos e eu disse, olha, eu tenho orado por essa pessoa, eu tenho feito campanha para a vida dela. Eu já falei isso com ela. Ela falou, eu também, a gente tem feito. E nós começamos a conversar, ela na fé dela e eu na minha. Eu disse, eu sei que tem espíritos que estão acompanhando. Ela disse, são os obsessores. Falei, a gente pode mudar o nome deles, mas a coisa é ruim. Por que esses espíritos acompanham algumas pessoas, irmãos? Jesus nos explicou. Porque a casa está vazia. Quando o Espírito do Senhor vem sobre você, e alguém diz para você, vamos à casa do Senhor, você diz, eu me alegrei. A criança dentro de mim mexeu de alegria quando a voz da mãe do meu Senhor chegou a mim. Isabel falou com Maria. A alegria encheu meu coração ao ouvir a tua voz, porque o meu Senhor está na tua barriga. Quem fala na igreja? Quem é o Senhor da igreja? Quem cura na igreja? Quem restaura a vida financeira na igreja? Quem restaura a vida sentimental na igreja? Quem restaura casamento na igreja? O Espírito Santo, por Jesus Cristo, porque por Ele nos é dada a promessa e nele nós recebemos o cumprimento. E aí você se alegra, tem culto, eu quero estar na igreja, tem escola dominical, eu quero aprender, tem oração, amém, eu vou pegar o nome das pessoas do meu serviço e eu vou colocar lá, pastor, nós vamos orar hoje pelo fulano, pela cicrano e pelo cicrano, e você sabe que Deus vai operar. Mas quando alguém diz, tem culto hoje, você fala, não, hoje não. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu
estou cansada. Hoje você sabe qual é o espírito que está pondo o cansaço. Você sabe qual é o espírito que está te acompanhando. Porque a casa ficou vazia. Porque o tempo todo nós estamos numa guerra. Lembra que eu fiz aqui aquele dia o pastor Zé me puxando de um lado? Quem é que me puxou do outro? Foi alguém. Rodrigo. Um me puxou de um lado, outro puxou do outro. Qual a voz que você está ouvindo? A quem você está dando obediência? O dia que aconteceu uma bênção grande na tua vida e que você ganhar muito dinheiro. O dia que aquele amor maravilhoso acontecer na sua vida. O dia que você recebeu uma cura maravilhosa, saiba que é Deus que operou. Mas o dia da tragédia, não ponha culpa nos outros. Olhe para você e diga: Deus, eu vou ouvir a carta lá de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caístes. Volta e conserta. Porque se você não fizer, o que vem depois é pior do que o que veio naquele momento. Até que a sua cerviz deixe de ser dura. Povo de dura cerviz era esse povo de Israel. E o Senhor Deus disse: mas eu vou quebrar a cerviz dele. Sabe o que é cerviz? Você sabe o que é cerviz? Dura cerviz? Não? Pescoço, cervical. É aquela pessoa altiva. Não baixa a cabeça. O Senhor chega e o eu está ali, ele não baixa a cervix. Aí o Senhor Deus diz: eu não vou baixar, eu vou quebrar. Bom! Aí um dia do chão, a pessoa diz: Deus me perdoe. Pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Tem misericórdia de mim. Não deixe isso chegar na sua vida, irmão. Deus não quer que você sofra, mas como todo pai, Ele não vai deixar de te castigar se for preciso, para que você possa se tornar a pessoa que Ele quer que você seja. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?